Pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui depois de um episódio muito curioso que ocorreu aqui. Era uma dúvida minha, né? Hoje não é mais. Foi muito bom a gente ter passado aqui por essa situação na prática. E aí eu quero dividir com vocês essa experiência, tá certo? Bom, a gente faz controle leiteiro oficial pela ABCZ. O técnico vem aqui, né, afere as vacas, pesa o leite em 2 ordenhas, transfere essa informação para a ABCZ, que processa, que dá o tratamento matemático e em cima disso traça essas diretrizes, essas classificações para que a gente possa seguir com o melhoramento genético do gado, sabe? É uma ação muito importante da ABCZ, é fundamental para qualquer criatório que quer mexer com leite ou com carne, pesar, não é? Se você não afere, se você não mede, você não sabe o que você tem. E esse procedimento simples de pesar leite mensalmente é de extrema importância, de uma relevância enorme para a gente medir volume, persistência, identificar os indivíduos que são superiores e as famílias. A gente está nesse processo aqui na Carnaúba há 6 gerações seguidas no Sind e há mais de 10 no Buzerá, que é mais antigo, tá certo? Bom, então eu queria passar para vocês aqui, esse papel aqui que eu estou na mão aqui, é o relatório que a gente recebe da ABCZ, tá certo? É um papel timbrado, tá aqui as marcas, né, da ABCZ, do Ministério e do PMGZ Leite Max. A ABCZ vem aprimorando, como eu falei, cada vez mais esse sistema de aferição. E ela classifica, no caso específico do gado de leite, também faz isso no corte, o manejo, o que a gente chama de regime alimentar. A gente não pode, quem tem experiência em curral sabe disso, comparar uma vaca que está em regime de pasto com uma vaca que está em regime de confinamento, olhando simplesmente o volume que ela produziu, né? Quando você tem o dado da pesagem do leite, quando você tem, como eu falei, um dado. A informação você só tem quando cruza 2, 3 ou mais ou 4 dados. Quando você cruza o dado da produção com o dado do regime alimentar, por exemplo, você tem uma informação. Quando você só tem um dado, não pode classificar isso como informação. Quanto mais dados você cruzar, mais valiosa é essa informação, tá certo? Aqui a gente faz o trabalho de cruzar os dados do volume, da persistência, do regime alimentar e do custo alimentar. Quanto mais dados você botar nessa equação, mais precisa é a equação. E preocupada com isso a ABCZ, no que faz muito bem, tanto no gado de corte como no gado de leite, quando a gente vai fazendo as pesagens, ela faz a classificação do regime alimentar, que eu vou colocar para vocês aqui, que era uma curiosidade, uma dúvida nossa e hoje não é mais, tá certo? Então, nesse papel, que é a continuação do relatório de pesagem, que eu vou explicar para vocês o que significa esses pontos aqui, a gente recebe, a última folha é esse papel, com algumas informações que o técnico, se precisar, ou o criador, faz uso para entender o que significa as siglas, tá certo? Aqui é o lote que está sendo aferido, aqui é o proprietário, né? O número do proprietário, a fazenda e aqui o município e a raça, tá certo? Categoria PO, unidade da Federação Paraíba. E aqui tá para vocês verem o tipo de regime alimentar ao qual está sendo submetida essas vacas. Se fosse peso de bezerro, também o técnico classifica se é o bezerro está só mamando, se o bezerro está para pesar, né? Se o bezerro está mamando com suplementação, se o bezerro não mama o leite todo, se a vaca está sendo arriada, tudo isso influencia para acrescentar um fator de correção. Da mesma forma no leite, que é o caso aqui, eu falei corte para exemplificar como a ABCZ está sendo eficiente e está tendo o cuidado de qualificar ao máximo as informações, porque o animal ele é um produto da genética, mas é um produto do meio, né? A combinação genética e meio. Então,
Quando você compara uns animais a campo na região semiárido com os animais a campo com a região do centro-oeste, se você olhar somente o ganho de peso ou a produção de leite e não tiver um fator de correção, o dado, a informação sai errada, as DEPs vão sair erradas. Então o produtor tem a obrigação de informar o seu regime alimentar para que esse dado seja um dado consistente, para que dali para frente a ABCZ cruze os dados e transfira para nós uma informação com consistência, para a partir disso aí a gente poder dar continuidade na sequência de melhoramento, certo? Então vamos lá, o regime alimentar 1, aqui ó, deixa eu focar aí, o regime alimentar 1, e depois eu vou explicar a vocês onde é que esse regime alimentar é colocado na tabela. Regime alimentar 1, quando o gado está somente no pasto, esse não é o nosso, porque a gente infelizmente não tem pasto o ano todo, né? Aqui, vocês sabem que aqui é bem seco. O nosso regime alimentar é esse 2 aqui, ó, pasto mais suplementação de volumoso e ou concentrado. A gente até tem um pequeno período de regime de somente pasto, mas esse ano, por exemplo, só foi 40 e poucos dias. Não é desprezível, né? Então a gente trabalha a carnaúba no regime alimentar 2, pasto mais suplementação. Então tem o regime alimentar 3, que é confinamento, tá certo? O regime alimentar 4, que é o regime alimentar 2, pasto mais suplementação, com o uso de somatotropina, que são aqueles hormônios legais que se usa para aumentar o volume de leite, né, e encupridar a persistência da lactação. Então tem aqui agora o regime alimentar 4, o regime alimentar 5, perdão, que é o regime alimentar 3, a vaca confinada, com o uso de somatotropina, tá certo? O regime alimentar 6, que é o regime orgânico, com certificação. O regime alimentar 7, que seria o regime alimentar 1, pasto, com o uso de ocitocina, para a vaca soltar o leite. O regime alimentar 8, que seria pasto, mais suplementação de volumoso e concentrado, e ocitocina. O regime alimentar 9, que seria o 3, confinamento, mais ocitocina. E o regime alimentar 10, que é o 2, com o uso de ocitocina combinada com somatotropina. E o regime 11 é a vaca confinada com o uso desses dois hormônios, tá certo? Então, cada vaca, e isso eu vou mostrar para vocês na prática, a vaca, dependendo de como ela esteja enquadrada no regime alimentar, há variação significativa na produção de leite, tá certo? Então, identificado isso, passado para a ABCZ de forma correta, isso é uma obrigação do criador, ela vai dar o tratamento estatístico e vai poder, com esse fator de correção matemático, baseado em estudos de melhoramento genético que eu não entendo, ela vai poder comparar, por exemplo, uma vaca do regime alimentar 10 com a vaca do regime alimentar 1, porque o fator de correção, que é obtido, repito, de forma empírica, né, e matemática, que não me cabe falar sobre isso, que eu não sei, a gente pode aplicar esse fator de correção e de maneira essa que anular o meio que a vaca vive e comparar somente a genética, tá certo? Então, dito isso aqui, a gente passa para essa planilha, que é a primeira página dessa planilha aqui, onde tem o enquadramento do regime alimentar, que é a mesma numeração, a identificação do produtor, data do controle leiteiro, isso a gente recebe por e-mail. E aqui a sequência de vacas, tá certo? O nome da vaca, tá vendo? O registro, a produção anterior que a vaca teve, na lactação anterior. NCA significa número de controles aferidos, tá vendo? Dias de lactação tá aqui e a produção acumulada. Essa é uma vaca, essas vacas aqui, por exemplo, não fecharam lactação, tá vendo? Ó, aqui é uma vaca, ó, jambo, o registro é essa, ela produziu na produção anterior 19.880, ela tá com um controle aferido. Essa daqui, Juliana, por exemplo, está com 11 controles aferidos. Já está, ó, é aqui a coluna, dias de lactação, 400 dias.
fechou 4.423. Se no próximo controle Juliana não aparecer, então ela é dada como encerrada, tá certo? Então esse papel, o técnico vem, preenche, encaminha para a BCZ, que depois me reencaminha atualizado, tá certo? E aqui tem os dados das ordenhas, né? Essa planilha aqui eu imprimi e não está preenchido isso aqui. Aqui é onde entra o regime alimentar, para vocês verem, tá vendo? Alguma observação, se é bezerra ao pé ou não, quantidade de textos funcionais, tá certo? Então fica aqui, o técnico sai colocando as informações aqui. Desse lado da coluna é a produção anterior mais o acumulado, e esse lado aqui é que o técnico vai preencher e mandar para a BCZ, com primeira, segunda ordem, terceira. Essa coluna a gente não preenche, porque a gente não faz, né? No nosso caso só é 1 e 2. Total, regime alimentar, que é o que a gente trabalhou aqui, ó. Se é bezerra ao pé ou não, e quantidade de textos funcionais. Tá vendo? Tem vaca aqui com 3 textos só funcionais. Isso também é dado um tratamento matemático para poder não prejudicar as vacas, tá certo? Então tá aqui a sequência por ordem alfabética, né? As vacas aqui. E aí, fechado a lactação da vaca, a gente recebe esse relatório individual. Relatório individual de lactação. Aqui é o relatório geral, aqui é o relatório individual. E é aqui que eu queria mostrar para vocês como é importante essa classificação do regime alimentar nas vacas. Bom, seguindo o vídeo, essa vaca aqui, ó, faca D, nascimento, tá aqui, o registro dela 29, 25, tá aqui, tá certo? Então, nessa lactação, ela fez, repito, quando encerrar aqui, esse relatório é gerado. Esse relatório individual só sai ao final da lactação. Então, aqui você tem um dado geral e aqui um dado mais detalhado de cada fêmea. Tá aqui o nome da vaca, tá aqui o nome do registro, o produto dela, né? O pai do produto, o nosso técnico tá aqui, e aqui o registro da bezerra e do touro, pai da bezerra. Aqui tá a produção real acumulada. Ela fez uma lactação de 207 dias, 1.900 quilos, deu uma média disso aqui. Aqui é a média da vida produtiva, dados gerais do parto, aqui a sequência de produções dela, tá vendo? Ela é uma vaca que ela deu pico de 11,9 kg, uma vaca fertilíssima, que faz um intervalo entre parto muito baixo, abaixo de 12 meses, e por isso tem uma lactação curta, e tá aqui a classificação dela do regime alimentar 2, tá vendo? Regime alimentar, vou voltar aqui, ó, focou, regime alimentar 2, pasto mais suplementação. Então, dessa planilha aqui, a informação do regime alimentar, o computador transfere para cá, regime alimentar 2, e ela fez um pico de 11.900, uma lactação de 207 dias. Pois bem, essa vaca nós vendemos, isso foi no ano de, essa lactação aqui, 2020, tá vendo? 2020. Então a gente vendeu essa vaca para um criador do sul. Tá aqui, faca 29,25, faca 29,25. Outro relatório individual de lactação. Aqui a bezerra dela chamava-se Oitava. Aqui um bezerro macho, o nome canivete, parida de diamante. Tá certo? Bom, e aí essa vaca, vou colocar aqui para vocês verem, saiu do regime alimentar 2 para o regime alimentar 10. Saiu de uma lactação de 207 dias, 1.900 quilos, para uma lactação de 320 dias, 5.500 quilos.
Então essa vaca, se a gente for fazer uma conta, for dividir aí, dá quase 3 vezes mais a produção. Faca. E vejam só, aqui ela tinha dado pico de 11 quilos, aqui ela foi para pico, o pico dela aqui foi 24.400. Então ela mais que dobrou a produção de leite. Ela teve 3 lactações acima, 4 produções acima de 10. E aqui ela teve 1, 2, 3 acima de 20 e acima de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pesagens acima de 10. Vejam a influência do regime alimentar na produção das vacas. Tá certo? Isso é importante para o selecionador, isso é importante para o criador, isso é importante para o cliente nosso, porque a gente apresenta muitas lactações. Eu fico imaginando as nossas vacas de 4.000 quilos no regime alimentar 2, aonde é que elas não iriam parar no regime alimentar 10, porque essa é uma vaca muito fértil, mas de uma produção abaixo da nossa média. É uma vaca boa, mas então a gente passou ela para frente, porque a gente já está em outro nível, e aí ela é uma vaca que foi para 5.500 quilos, 320 dias. O cara botou 100 dias a mais de lactação e quase triplicou a produção. Tá errado? Lógico que não. Não tem essa história de estar certo ou tá errado. Eu gosto muito de enfatizar isso aí. A BCZ classifica o regime alimentar porque cada fazenda tem a sua peculiaridade. Se o cara tem acesso a grão, né, a silagem, a terra é pequena, ele tem que confinar, ótimo, tá certo? Faça isso. Quem não tem essa condição, trabalha com outro regime alimentar. O que precisa ter é a qualidade de vários dados para que a BCZ possa trazer para a gente informações que permitam a gente dar sequência na seleção nossa. Tá bom? Então fica aí a informação pertinente, ao meu ver, para vocês, que eu queria passar isso para vocês. Tá vendo aqui, essa pesagem foi de 2022, 2023, é bem recente. E é isso que eu fico me perguntando aqui, eu sempre conversando com o Daniel, com os amigos nossos, eu digo, rapaz, eu queria muito ver uma vaca nossa de 4.000 quilos, 4.400 quilos, como a própria Juliana que está aqui, ó, deixa eu ver, Juliana, uma vaca de 4.400 quilos, produziu 400 dias de lactação, 400 dias em lactação. Se ela manter essa linha aí de 3 vezes a produção, ela é uma vaca sim de mais de 10.000 quilos, tá certo? Então vocês, quando receberem essa informação da lactação da fêmea, vocês clientes nossos, a próxima pergunta é qual o regime alimentar, porque senão às vezes uma vaca dessa de 5.000 quilos, se você olha somente o número e você compara com uma vaca de 4.000 quilos, você não tem o dado, é o que eu falo, se você só tem um dado, você tende a achar que essa vaca tem um potencial leiteiro maior do que uma Juliana, por exemplo, quando na verdade não tem. Quando for dado o tratamento, ó, Juliana aqui de novo, né, 4.000 quilos, quando for dado o tratamento matemático da BCZ, a DEP de Juliana é maior do que a DEP de faca, tá certo? Então, não sei se eu fui claro, qualquer coisa eu respondo os questionamentos aí vocês podem entrar em contato comigo. E aí a gente vai debatendo, construindo esse entendimento, que é muito pertinente, repito, que é muito importante, e a responsabilidade que todos os selecionadores têm com o síndico, com o Guzerá, de estar passando aos clientes informações, e não somente um dado ou outro, tá bom? Então, fica aí esse registro, e a gente está à disposição. Perdoe aí o vídeo monótono, né? Só vendo tabela e número e comprido. Mas, vamos lá. Um abraço aí e até a próxima.